Mas eu quero falar um pouco a respeito desta carta, capítulo 2, versículo de 1 a 5. O Senhor fala ao nosso coração nesta tarde, que o Teu Espírito Santo tome a nossa mente, a nossa boca e o nosso coração, que o Teu povo, Senhor, seja edificado através da Tua palavra. Estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não o são. Tu os achastes mentirosos e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? E o tema nesta noite, ele é bem sugestivo, como o louvor que cantamos hoje. É tempo de voltar ao primeiro amor. Mas eu sou jovem, pastor, faz pouco tempo que eu conheço Jesus. É sempre tempo de renovação, sempre tempo de voltar. Pastor, eu já tenho 10 anos de crente, eu já tenho 20, eu já tenho 30, eu já tenho 40. Há 48 anos atrás eu passei pelas águas. Há 48 anos atrás. Muitos aqui não eram nascidos. Como diz o carioca, você sabe que eu sou carioca, eu sou de Angra dos Reis. Muitos aqui, irmãos, não eram nascidos ainda. Carioca, ele fala. Então, mas sempre eu estou buscando essa renovação para a minha vida. Toda a minha vida foi uma busca por essa renovação, a esse primeiro amor. Lembrando dos tempos de alegria no Espírito, de que nós saíamos, falávamos de Jesus. Me lembro que eu com os meus irmãos saímos pela praia para evangelizar, meus irmãos na carne mesmo, ainda novinho. Me lembro o pastor Natanael, o Rinaldi, que muitos aqui conhecem, outros não, já morreu, passou para o Senhor. Ele nos levava para o culto ao ar livre. Eu era muito novo, eu tinha meus 12 anos, 13 anos de idade, 12 anos. Eu acho que era menor ainda, porque eu era muito pequeno. Eu sempre fui pequeno, mas eu era menorzinho ainda. E o pastor Natanael, eu ia do lado dele, ele com aquele microfone pregando ao ar livre. Antigamente as ruas não eram asfaltadas ainda, havia muito mato, do lado daqui da ponta da praia. E ele pegava o microfone e dava na minha mão: agora você vai falar de Jesus. Pastor Natanael, o que é que eu vou falar? Fala para eles que Jesus salva, que Jesus ama cada um deles e quer salvar cada um deles. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade para falar de Jesus, precisa querer, às vezes, mostrar na Bíblia, querer mostrar. Vai no simples, fala que Jesus ama e quer perdoar os seus pecados e levar para o céu. A minha irmã, que eu estou falando dela agora, a pastora Teresa, pensa que o evangelho que ela pega para a pessoa: você conhece Jesus? Não, você precisa aceitar Jesus para ir para o céu. Se não tiver Jesus, o homem que não tem Jesus vai para o inferno. Ai, mas isso aí é assim tão machuca. Não machuca não. Ou a pessoa aceita ou a pessoa diz: não quero. O duro é ficar, a pessoa ignorar, né? Ou aceito ou não quero isso. Mas ela é bem direta. Ela podia trazer um tratado sobre, porque ela é professora,
sobre o Antigo Testamento, sobre as cartas de Paulo, mas ela vai no simples. O Evangelho, ele é poderoso. Há mistérios sim, que vamos estudando e vamos descobrindo, mas o Evangelho também é simples. E nós temos sempre que simplificar para atingir o pecador. Não adianta você querer falar não, mas o apóstolo vai falar isso para uma pessoa que não conhece nada de Deus. Você tem que ir no simples, porque a obra de salvação é do Espírito Santo, não é no nosso conhecimento. Você pode falar e mostrar a Bíblia inteira para uma pessoa. Uma vez uma pessoa fez uma reclamação, pastor até falou comigo: pastor, eu mostrei para ele a Bíblia inteira e ele não quer saber de Jesus. Eu falei para ele e disse: a obra não é tua, é do Espírito Santo, não é você que vai convencer ninguém. Não é a gente, amado. A gente não convence nada. É o Espírito Santo que age, que trabalha e diz para o homem: você é pecador, você precisa de Salvador, precisa de Jesus. Aí a gente vai, a pessoa vai. E esse tempo de renovação nós precisamos uma vida inteira. É a vida inteira buscando. Por quê? Buscando renovação. Hein? Pastora Angélica, pastora Marli, pastora Selma, pastor Iara. Por quê? Pastor Sérgio. Por quê? Porque eu quero ir para o céu. Porque eu quero ir para o céu, amado. É isso. Tem muita gente que começou muito bem, só falava o nome das pais, no fim não buscou renovação. Pensou até que sabia alguma coisa, às vezes sabia mesmo, mas quem sustenta a nossa fé não é o nosso conhecimento, é a palavra, é o Espírito Santo dentro de nós. Glória a Deus, é o Senhor. Precisamos sempre. Por isso, quando você vier para um culto, chegue um pouquinho mais cedo. Para quê? Para dobrar os joelhos e falar com Deus. Vou cultuar a Deus, vou falar com meu Pai. Dobre os teus joelhos. Pastor, eu tenho um problema no meu joelho. Se ele é muito grave, que você não pode dobrar os teus joelhos, muito bem, mas eleva o teu coração, tua mente ao Senhor. É claro que a postura do nosso corpo não vai mostrar se oramos ou não, mas quando eu olho na Bíblia, os homens todos se prostravam diante de Deus, todos eles. Você vê na Bíblia, os homens oravam tudo, dobravam os seus joelhos, porque o dobrar é um símbolo de reverência a Deus. Às vezes a pessoa pode dobrar o joelho e o coração não ser reverente também. Eu sei que a postura, ela não mostra o que se é, mas não custa nada se curvar diante daquele que é o Senhor de todas as coisas. Aleluia. Importante é o nosso coração se curvar perante o Senhor também. Meu coração, meu corpo, minha boca, minha mente, toda ela se curvar diante de Deus. Aleluia. Os homens de Deus antigamente botavam boca no pó para clamar a Deus. Boca no pó mesmo, no chão. E sempre buscamos por isso, porque eu quero ir para o céu. Eu quero ouvir o soar da trombeta de Deus. Eu quero ser instrumento de Deus num mundo corrompido como esse que vivemos. É um mundo mau, amado, cheio de miséria, os valores tudo invertidos. A nossa capacidade, nosso conhecimento não consegue vencer isso, não. Eu posso ter um conhecimento da palavra de Deus muito grande, mas isso não vence. Precisa do poder de Deus. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho de Jesus é o poder de Deus. E sabe quem é o poder de Deus? É o próprio Jesus, é o poder de Deus, é a palavra, é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Precisamos disso, se quisermos chegar mais à frente. Por quê? Porque as águas estão subindo, e tem que nadar.
As águas vão subindo, nós temos que nadar. Não dá para ficar mais na folguinha não, aqui a água pelas canelas. As águas vão subindo. E aqui está um tempo de voltar ao primeiro amor. É um assunto difícil de tratar. Esse assunto parece que é fácil, mas não é. É difícil de tratar, pois as pessoas, quando eu falo pessoas, eu falo no meio dos próprios crentes, eles não admitem as suas fraquezas. Não. Às vezes eu fico escutando conversa de um crente com o outro, é um querendo mostrar mais. Você já reparou nisso? Ser mais crente que o outro? Não, porque cada um contando a sua vantagem. Meu Deus, eu só fico olhando assim. Um querendo mostrar mais capacidade, mais vantagem que o outro e tal, aquela guerra de eu sou melhor, eu sou mais. Ninguém admite fraqueza, mas isso é do ser humano mesmo. Por isso é um assunto difícil. O ser humano quer que diga que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que é uma benção, mas fala, olha, tá, não, algum problema, alguma fraqueza? Não. É claro, se não é verdade, você pode retrucar, se você não me conhece para falar assim de mim, né? Mas o ser humano, estou falando de coisas gerais, o ser humano em si. É por isso que nós precisamos ter sempre o nosso momento a sós com Deus. Sabe para quê? Para você se derramar diante dEle. Senhor, eu estou aqui, eu sou um pecador, eu preciso de Ti, Senhor, senão eu vou morrer. É isso. Essa oração não é oração feita em público. Você não precisa orar assim na frente dos outros. Às vezes tem irmãozinhos que tem, agora graças a Deus aqui não, mas um tempo atrás tinha uma pessoa, Senhor, eu estou quebrado, eu estou mal, Senhor, eu estou por um fio aqui. Às vezes você pode até estar por um fio, mas coloca isso em secreto. Senhor, tem misericórdia de mim, me levanta, Jesus, me renova. Essas ondas são mais altas do que eu, a minha força é pequena. Uma vida cristã é muito mais do que fazer e falar, é você ser. Porque eu trabalho isso, faço isso, faço na igreja. Isso, você não tem que fazer, você tem que ser servo do Senhor, adorador, temente a Deus. Então esse assunto é um tema difícil de tratar, mas é um tema necessário. Essa igreja de Éfeso era uma igreja de valor muito boa, que nós daríamos para essa igreja nota 9, 9,5. Conheça as tuas obras e o teu trabalho. Jesus conhecia tudo a respeito daquela igreja, a atividade dela, o trabalho dela, a conduta da igreja de Éfeso. Jesus conhecia todo o esforço e a dedicação daquela igreja, porque Jesus sabe de tudo, porque Ele é onisciente. Senhor, adianta eu chegar diante de Deus, Senhor, Tu sabe que eu fiz isso para essa pessoa, Tu sabe que eu ajudei esse, Tu sabe, Senhor. Meu irmão, não está falando para mim, está falando para Deus. Quem sabe de tudo é o Senhor. Jesus disse, quando você for dar com a mão direita, que a esquerda não saiba. Você fez para quem? Para as pessoas? Ou fez para o Senhor? Ontem eu falei isso para um pastor que estava até lá ontem lá. Se você fez para Deus, tudo que você fez, evangelizou, aconteceu muitas outras coisas. Se você fez para o Senhor, está diante dEle. Glória a Deus. E ninguém vai tirar aquilo que Deus te deu. Fez para Deus, amado. Maravilha. Jesus conhecia toda, porque Jesus é onisciente. Jesus conhece todas as coisas que fazemos, tanto aquelas que são visíveis e as também as ocultas que ninguém vê. Aquelas coisas que você faz para Deus que ninguém viu, Ele sabe. Ele te conhece. Ele sabe tudo. O que você passa, a tua luta, para você manter a tua fé,
para você manter a tua vida cristã, o teu esforço para servir a Deus, para estar na casa do Senhor. Às vezes está doente, com problemas, não, preciso servir a Deus, preciso estar na casa de Deus. E o Senhor diz ainda: conheço a tua paciência, quer dizer, a tua perseverança, e por amor do meu nome você sofreu, e você não desfaleceu. É uma igreja que sofria por amor ao Senhor. Olha que igreja boa! E era mesmo, servos de Deus. Conheço toda a tua paciência, toda a tua perseverança, por amor ao meu nome. Por Jesus eles tinham a paciência, eram perseverantes, eram firmes, por causa de Jesus. E não desfaleceste, mesmo sofrendo. A igreja de Éfeso não desistia, elas estavam cumprindo o chamado. Amado, cumpre o teu chamado. Cumpre o teu chamado. Não adianta você ficar culpando A ou B: eu não cumpro o meu chamado por isso ou por aquilo. Cumpre o teu chamado. Uma vez a pessoa falou: pastor, eu fui chamado para fazer a obra do Senhor, mas preciso de oportunidade. Irmão, está cheio de alma na rua, pega os folhetos e vai falar de Jesus para as pessoas que estão morrendo. Ali tem um bocado de microfone aqui, ó. É o microfone que tu quer? Pega aqui e põe no bolso. Irmão, isso não dá nada para ninguém não, irmão. Não é isso que Deus está vendo? Eu chamado, eu vou falar de Jesus. Eu tenho chamado de missões. Então faça a missão desde já. Eu fui chamado para essa obra. Então cumpre o teu ministério, aquilo que Deus te chamou para fazer, dentro da tua família. Que a tua família seja uma bênção, porque a nossa primeira igreja é a nossa casa, é o nosso lar. Seja a bênção dentro da sua casa. Que os teus filhos e tua esposa digam para você: meu marido é uma bênção. Que o marido e os filhos e filhas digam para você: irmã, minha mãe é uma bênção. A primeira igreja começa dentro da nossa casa. Eu tenho um chamado. Então começa a falar de Jesus. Fala do amor de Deus. Fica na porta, entrega o folheto ali. Quer uma oração? Alguém vai querer: vem cá, eu vou orar por você. É assim mesmo. E aquela pessoa, quem sabe que tu ora, Jesus vai fazer uma obra na vida dela, e ela vai, Jesus vai transformar a vida dela. Você não tem nem ideia do que Deus vai fazer. Então o chamado começa assim, amado. Não é tendo o microfone. A obra de Deus é feita assim. As pessoas têm chamado, fazem. Conheça a tua paciência e a tua perseverança, por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Outra coisa: puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Eles tinham conhecimento bíblico, assim como era a igreja lá em Bereia. Eles tinham conhecimento bíblico muito bom, que eles sabiam distinguir aquilo que era certo e era errado. E muitas pessoas sendo enganadas por falsos aí. E haviam apóstolos que não tinha nada de Deus, homens e mulheres que se diziam de Deus. Hoje tem uma multidão aí, pessoas que se dizem de Deus, com títulos, mas quando você vai confrontar o que ela está falando, não tem nada da palavra de Deus. Que é isso? Essa pessoa está por um caminho totalmente errado. Puseste a prova os que se dizem ser apóstolos, não são. Eles sabiam. Olha que igreja boa, sabia discernir entre aquilo que era verdade e aquilo que era errado, sabia identificar os falsos apóstolos, sabia identificar os erros doutrinários, os erros graves doutrinários. Não é qualquer coisa, besteira, a pessoa fica colocando, sabe? Tem gente também que é erros doutrinários, que você vê na maioria dos estudiosos da Bíblia, dos doutrinadores. Tu vê, tem um consenso. É isso que tem que se ver. Não pode pegar um camarada que fica falando uma coisa, batendo em cima sobre ele. Você tem que ver a Bíblia e ver doutrinadores, homens
de índole, de boa índole, homens retos, servos de Deus, temente a Deus, que tenham uma vida com Deus e que ensinem a palavra corretamente com o estudo da palavra e que vão mostrar. E você vai pegando, não, esse homem, então você vai vendo a respeito. Porque existem muitas coisas que realmente causam muita divisão mesmo. Mas essa igreja sabia identificar, como a igreja de Bereia, que ficava na Macedônia, era uma igreja notabilizada por examinar as escrituras. Alguém via, falava para ele do evangelho: espera aí, o que nós temos recebido aqui do apóstolo Paulo? O que foi que recebemos aqui dos apóstolos? Eles diziam: não, isso é de Deus. Não, isso não é. Então é maravilhoso, né? É por isso que é bom o conhecimento da palavra do Senhor. Você ter a oportunidade de estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra do Senhor, é muito maravilhoso. E sofreste, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Era uma igreja que trabalhava, que lutava, e sempre com disposição, não tinha corpo mole. A igreja em Éfeso era um exemplo para as outras igrejas, uma igreja de Deus. Mas Jesus, a Bíblia diz ali no livro do Apocalipse que os seus olhos são como chamas de fogo. É como um fogo, é como um raio-x, ele vê até o fundo. Você vê às vezes a pessoa, é tão perfeita essa pessoa, mas Jesus não olha por fora pela aparência. Davi foi escolhido, não foi pela aparência. Pela aparência, os irmãos de Davi teriam sido ungidos, porque Samuel, quando viu os irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab, Samar, Davi, o profeta Samuel, ele disse: deve ser um desses. A aparência realmente enganou o profeta, mas Deus falou para ele: não olha para a aparência. Eu não olho para a aparência, mas vejo o que está no coração. Deus conhece o que está dentro do teu coração. Aleluia. Deus conhece o que está dentro de você. Então, essa igreja aqui, ela era um exemplo para todas as igrejas, uma bênção. Olhando assim para ela, quando você vê a postura dela, a prática dela, irrepreensível. Mas aquele que tem o cabelo como lã branca, rosto como o sol, olhos como chama de fogo, e da sua boca sai uma aguda espada de 2 fios. Aleluia. Aquele que tem umas vestes brancas e um cinturão de ouro, e na sua cabeça tem muitos diademas. Aleluia. E na sua fronte está escrito o nome que ninguém podia ler. Esse é o Senhor Jesus. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso proceder. Mas alguma coisa triste estava acontecendo de uma forma muito silenciosa. Você vê que o esfriamento, ele não vem gritando nem berrando, ele vem devagarinho. Os grandes erros, os erros que têm feito grandes homens de Deus cair, homens que nós admiramos e admirávamos, não foram grandes, era uma pedrinha pequena, uma pedrinha outra aqui. O diabo não vai colocar um pedregulho na tua frente, vai colocar muitas pedrinhas pequenas, e somando uma a outra vai formando uma barreira. As coisas começam devagar. Algo triste estava acontecendo, mas silencioso. O amor estava esfriando do coração da igreja de Éfeso. O amor pelo Senhor, o amor pela obra de Deus, o amor pelas almas. O amor vai esfriando, sem perceber. Às vezes nós não percebemos muita coisa, mas o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, nesta noite está falando com cada um de nós, a começar em mim. Nós precisamos de uma renovação de Deus. Aleluia.
A igreja estava esfriando. Tenho porém contra ti. Já pensou? Ai, estava muito bem. Ai, tu é uma bênção, tenho visto teu trabalho, tua paciência. Tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Você que é casado aqui, nós que somos casados, você se lembra no princípio, quando você namorava aquela que é hoje a tua esposa? Tratamento, cuidado, uma educação. Não posso fazer nada que ela não vá se escandalizar comigo. Aquele olharzinho se entrelaçando, né? Aquela coisinha. Ai, é linda, é maravilhosa. Ai, que maravilhosa essa minha mulher, esse marido abençoado. Casou? Que bênção. A irmã está rindo o quê, irmã? O tempo vai passando. Ei, já arrumou a minha roupa? Já preparou a minha comida? Oh, perdão, mulher. Oh, essa noite é noite de a gente pedir perdão para as nossas esposas. A mulher é diferente do homem. A mulher, a palavra do Senhor diz que é o vaso mais frágil. Nós temos que saber tratar nossas esposas. Tem poucos maridos aqui, mas é para nós mesmos. Temos que saber tratar com carinho a ela. Uma palavra nossa pode deixar ela lá no fundo do poço, triste, como pode deixar ela lá. Meu marido é demais. Oh, como eu amo esse homem. Agora, levando isso para o lado espiritual, acontece com Jesus assim, olha, no começo. Ai, que Jesus maravilhoso. Oh, vou orar. Tem oração. Oh, oração na semana. Vamos buscar. Tem estudo, tem culto. Eu posso ir, eu posso estar lá. Eu vou para o culto, eu vou chegar cedo, vou orando. O tempo vai passar. E nada. Tem irmão que chega mais tarde. Eu vou chegar também nesse horário. Não precisa. Você nota que vai devagarzinho, continua servindo a Deus. Vê o povo dando glória a Deus, glorificando a Deus, porque estão cheios de alegria no coração. Ai, até coisa estranha. Ai, para que isso? Olha, Deus não é surdo. Ele está deitado numa pedra de gelo. A pessoa está deitada numa pedra de gelo. Aos poucos vai esfriando. Isso é para cada um de nós. O primeiro amor vai se afastando. Já não falo mais de Jesus. Já eu não digo para um vizinho: olha, um bom dia para você, Deus te abençoe. Já não ora pelas pessoas. Já não ora para quem está enfermo. Vê algum irmão sofrendo: meu irmão, vamos fazer alguma coisa por essa pessoa. Vai esfriando. É devagarinho, amado. É de uma forma muito silenciosa. Nós mesmos não observamos. Nós só vamos ver isso quando nós vamos para a presença de Deus e nos humilhamos perante Ele, quebrantamos o nosso coração. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. O Espírito Santo então começa a mostrar: meu filho, é tempo de voltar. Meu filho, eu estava com saudade de você. Faz tempo que tu não vem me visitar nessa hora da madrugada. Faz tempo que tu não me visita agora pela manhã. Oh, minha filha, meu filho. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Primeiro amor é um fogo de grande intensidade dentro do nosso íntimo. É um fogo de Deus que vem com a palavra, o Espírito Santo agindo, porque o Espírito Santo está na terra. O Espírito Santo é Deus, é a presença de Deus, é Deus dentro de nós.
Então o primeiro amor é esse fogo com grande intensidade dentro do nosso íntimo, e coloca Jesus acima de todas as coisas, acima de tudo. Não, primeiro Jesus. Eu quero primeiro para o Senhor, primeiro quero agradar a Deus. Por Jesus a gente abre mão de tudo. Não, eu abro mão de tudo. Mateus 13, versículo 44, 13 e 44 de Mateus: o que um homem achou um tesouro em uma terra, e por causa dessa terra vendeu tudo que tinha para adquirir esse tesouro. Olha só, assim deve ser o Evangelho para nós, Jesus para nós. Mateus 13, 45 e 46: outro se o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Por causa de uma pérola de grande valor, ele vendeu as pérolas que ele tinha pequena, que não tinha, vendeu outras coisas para adquirir aquela pérola de grande valor. É assim Jesus para a nossa vida. Ou é com Jesus, amado, ou é tudo ou é nada. É assim, Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas é a verdade. Ou é tudo ou é nada. Ou você se entrega por inteiro, ou você não se entrega. Ou você tem Jesus por inteiro, porque pela metade você não vai ter Jesus. Ou você se entrega por inteiro, entrega tudo, dá o teu melhor para Ele, a tua vida, ou só fica na boca, nas palavras. Um homem negociante, quando viu aquela pérola de grande valor, negociava a pérola, ele trabalhava com isso, mas um dia ele viu alguma coisa que ele nunca tinha visto. Essa é a parábola de Jesus, algo de extremo valor, e por causa daquela pérola de grande valor, ele vendeu todas as outras, ele só queria aquela. Assim é quando nós abraçamos a Jesus. Os outros deuses vão ficar tudo para trás, as crenças ficam para trás, aquelas crenças que só levavam você para longe de Deus. É o primeiro amor. Eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu quero buscar. Mas esse fogo não é para queimar na alma, só por cima. Tem que queimar no espírito, tem que queimar dentro da gente, para que esse fogo nunca se apague. Porque quando é alguma coisa que queima só nas emoções, só fica naquele momento e depois se acaba. Mas quando é profundo no espírito, dentro de nós, aquele fogo fica. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. O fogo vai queimando. Senhor, Senhor, salva aquela alma, salva essas almas que estão perdidas, liberta aquele que está cativo, aquela pessoa que está cativo pelos vícios, pelas drogas. Quando você vê alguém pela rua, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, está sendo destruída pelo crack. Parece que não. Quando você intercede por alguém, Deus começa a agir por ela. Salva, Senhor. Deus querido, meu irmão está doente, Senhor, tem misericórdia dela. Ela tem tanta vontade de estar na tua casa, Senhor, não pode por causa de uma enfermidade. Dá saúde para a tua serva. Está queimando. Aleluia. Amados, Jesus vem buscar uma igreja assim, que está queimando, que está ardendo dentro do coração por Ele. Eu quero Jesus, eu quero a presença de Deus.
Não importa o que vai acontecer, não importa as outras coisas. Eu entrei na casa do Senhor nessa tarde, e nesse período que Deus me dá aqui dentro, eu quero a presença do Senhor na minha vida. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero o primeiro amor. Eu quero um novo encontro, um encontro com o Senhor. Aleluia. O significado de deixar ou abandonar o primeiro amor, ela vem do grego. Esse deixaste o teu primeiro amor vem do grego. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego, do grego apieme, que é APHIEMI, e quer dizer, significa mandar embora. Mas nós podemos mandar embora o primeiro amor? Não, eu não estou mandando, você vai se quiser ir. Você está mandando embora. Significa de um marido que se divorcia da sua esposa, que deixa ir, que abandona, que negligencia, que deixa de lado, que desiste, que não guarda mais, que parte, vai embora. Deixar alguém é deixar alguém a fim de ir para outro lugar, partir deixando algo para trás. Fazemos isso. O termo aqui grego apieme está dizendo que fazemos isso com o Senhor. Deixaste o teu primeiro amor. Deixamos para trás aquilo que era principal, daquilo que era importante, e estamos olhando para aquilo que é secundário. Damos mais valor àquelas coisas que não edificam, que não importa, que não dão valor para nada, e deixamos. Ou damos valor demais a alguma coisa que tem seu valor, mas o Senhor deve estar acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amarás o Senhor com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Mandamos embora, assim como o marido abandona a sua esposa. Fazemos isso com o Senhor. Algumas coisas, elas nos levam a perder esse primeiro amor. Primeiro, uma coisa que as pessoas às vezes não convivem com um erro, convivem com o pecado, fazendo algo que é contra a palavra de Deus, e a pessoa tem consciência disso e continua convivendo com aquilo. Ô irmão, está errado isso aí, irmão, é pecado. Você tem que fazer o teu autoexame. Senhor, me perdoa, não quero mais fazer isso aí. Não podemos conviver com a coisa errada tendo consciência disso. Eu não sabia. Mas você, na maioria das vezes, se sabe daquilo que está errado. Pastor, mas eu não tenho força. Pede a Deus, o Espírito Santo vai te dar graça. Vida cristã, amado, você está lutando contra a tua carne e contra o mundo. Não pensa que é fácil, não. Vida cristã não é para santarrão, é para pessoas, seres humanos, carne e osso, que sofrem aqui na pele, na carne, mas está dizendo: eu quero Jesus, eu quero amar a Deus, eu quero servir a Deus. Aleluia. Vida cristã é isso, mano. A Bíblia diz que em Mateus 24, no versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Tem muita gente se esfriando da fé porque estão vendo maus exemplos de outras pessoas. Mas que cada um de nós sejamos exemplo para os cristãos, tenhamos exemplos como boa conduta para o mundo. O mundo, através da nossa conduta, eles vão ver a luz de Jesus brilhar. Isso é cristianismo. Achar normal as coisas erradas, Deus se entristece. É assim mesmo. Não é, amado.
Aquilo que está na nossa mão fazer, amado, de deixar, eu tenho que deixar. Em relação a vícios, em relação a alguma coisa de ordem e foro íntimo, você não pode contar para ninguém, mas você sabe que aquilo está contra a palavra do Senhor, abandona aquilo. Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Porque nós somos salvos, nós somos servos de Deus, amado. E Deus usa a sua palavra para falar conosco. Não sentir dor, não se incomodar com aquilo que entristece o Senhor, não sentir dor pelas coisas, não, meu Deus, achar aquelas coisas tudo errado, terrível, normal, é assim mesmo. Não é. Às vezes você tem que engolir, você pode até aceitar, você dizer, existe autorização para isso, mas dentro do teu íntimo, meu Deus, tem misericórdia desse mundo. Perdemos o interesse de termos um relacionamento mais profundo com Deus, vamos perdendo. Em Lamentações capítulo 5, Lamentações de Jeremias 5 e 21, o profeta Jeremias: converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Olha só, ele estava diante de uma mortandade só coisa errada, coisa ruim, e ele estava pedindo uma renovação espiritual. Aleluia. Salmo 42, amado, olha só esse Salmo 42, que coisa linda para nós. Isso aqui é um salmo de renovação para quem tem sede de Deus, para quem realmente tem prazer e sede do Senhor. Salmo 42: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Olha só a sede. Quando me apresentarei, eu entrarei na presença de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Enquanto ele está nessa batalha espiritual, Senhor, eu tenho sede de Ti. Assim como o servo, alguém está dizendo para você, vozes de fora: onde está o teu Deus? Não adianta orar, não adianta nada disso. Você está com aquela batalha íntima: Senhor, eu tenho sede de Ti. Continuando o salmo: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Aí ele pergunta para ele mesmo: por que está abatida a minha alma? Por que te perturba em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da Tua face. Aleluia. Aquela sede. O cervo brama, o cervo quer beber água, os inimigos querem matar o cervozinho, mas ele quer a água, as águas correntes, as águas do rio. Sede de Deus. Quando me apresentarei diante da Tua face? Salmo 116, versículo 7: volta minha alma ao Teu repouso, volta minha alma ao Teu descanso, porquanto o Senhor tem sido generoso para contigo. O nosso descanso chama-se Jesus Cristo. Volta minha alma ao Teu descanso, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Você é sede? Eu quero Jesus. Eu quero servir a Deus. Eu quero dedicar o melhor para o meu Deus. Eu quero dedicar a minha vida para o Senhor. Porque quando perdemos essa sede, quando perdemos essa fome pela presença de Deus, quando o mal já não nos aborrece mais, e nem causa mais indignação dentro da gente, quando não amamos mais uns aos outros como Jesus ordenou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha só,
Quando você não ama como Jesus amou, você já não ora por ninguém, você não consegue ficar mais um tempo na presença do Senhor orando por aqueles que precisam das suas orações. Quando não amamos mais, quando nós perdemos a compaixão pelo pecador que está caminhando para o inferno, não preciso falar de Jesus para essa pessoa, porque se ela morrer, ela vai para o inferno, nunca mais ela vai ver a face de Deus. Eu tenho que falar de Jesus para ela. Compaixão, amor de Deus dentro do teu coração pela alma perdida. Quando o céu se distancia do nosso coração, que céu, que Jesus nada, que vinda de Jesus nada, que nada. Quando o céu já não faz parte mais do teu vocabulário, o céu já não toma mais você, o céu já não está dentro do teu coração, é um momento triste, é um momento que estamos muito longe de Deus. Assim como o filho pródigo, que desprezou o amor do pai. A parábola do filho pródigo é para todos nós, não é só para a pessoa que não conhece, é para todos, inclusive para os cristãos. Lucas capítulo 15, olha só a narrativa do versículo 11. Um homem tinha 2 filhos, mas moço deles disse ao pai: pai, me dá minha parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Desprezou, tinha tudo. Não acontece? Desprezando tudo que o pai dá, e havendo gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos, e ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: quantos jornaleiros, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então ele toma uma atitude: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros, dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão por ele, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, foi eu que pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo, o pai não deixou ele terminar a frase, o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe, ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Quantas vezes desprezamos? Temos tudo, Deus nos dá, mas aos poucos vamos desprezando, e não fazemos mais aquilo que fazíamos para Deus. Mas assim como o filho pródigo se arrepende, arrependimento, volta para a casa do pai. O arrependimento é alguma coisa que muda tudo. Jesus então, dessa mesma forma, conduz a igreja de Éfeso ao arrependimento e à volta das primeiras obras, porque quem conduz o homem ao arrependimento não é o homem na sua própria vontade. Você pode ter vontade disso, mas não ter força para fazer. É o Espírito Santo de Deus que te conduz ao arrependimento. Estamos agora estudando sobre o Espírito Santo na quinta-feira. Pneumatologia.
É o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento, porque se o Espírito Santo não abre teu coração para o arrependimento, você vai ficar duro, vai se resistir à voz de Deus. E assim como o filho pródigo volta arrependido, o Senhor está conduzindo a igreja de Éfeso: olha, entra pelo caminho do arrependimento e volta às primeiras obras. Lembra-te onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, virei a ti brevemente, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Se você não se arrepender, depois de eu estar falando contigo, eu vou arrancar você do teu lugar de honra. Segunda Coríntios capítulo 7, versículo 9, nos fala a respeito de arrependimento. O que é o arrependimento? A tristeza segundo Deus, que gera arrependimento. A tristeza segundo Deus produz um arrependimento. Olha só, a tristeza, 2 Coríntios 7, versículo 9, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação. A tristeza segundo Deus leva ao arrependimento que nos leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. A tristeza segundo o mundo é remorso. O que é um remorso? Remorso é o sentimento de inquietação, de abatimento pela falta cometida. Ai, eu cometi, eu estou com remorso, fiz alguma coisa. Eu não podia ter feito isso, mas como é que eu fui? Remorso. Por quê? É só passar algum tempo mais, vai continuar a fazer as mesmas coisas. É remorso. Mas arrependimento não. Arrependimento é uma tristeza pelo pecado praticado, é uma tristeza que nos leva à mudança, a uma conversão. Essa é a tristeza segundo Deus. Arrependimento. Arrependimento muda tudo, amado. Aleluia. Volta ao primeiro amor. Eu quero, Senhor, estou arrependido, eu quero a tua presença, eu quero voltar a fazer o meu melhor, eu quero dar o meu melhor, eu quero ser um cristão autêntico, eu quero ser luz para o mundo perdido, eu quero ser o sal da terra. Jesus falou que o sal, ele tem um valor enquanto ele dá o sabor. Quando ele perde o sabor, ele perde o valor. Sal insípido é aquele que não tem mais sabor. Sabe que Jesus disse? Esse tipo de sal que não dá mais sabor, vira chão, vira lugar para ser pisado. O chão, o sal que não tem mais sabor, ele é pisado. Jesus, quem foi que falou isso? É pisado pelo mundo, é humilhado pelo mundo. Então o sal, ele tem valor enquanto ele dá o sabor. Que sejamos um sal da terra. Aleluia. Alguém pode dizer: ali tem uma família que ama Jesus. Não está falando que nós somos perfeitos, nós somos falhos também, mas tem pessoas que têm o temor a Deus. Ali tem uma mulher que ama Jesus, olha só. Ali tem um homem que ele é diferente. Aleluia. O arrependimento traz de volta a presença de Deus. Jesus está dizendo: volta de novo, eu quero dar de novo para você a alegria do céu, eu quero trazer de volta a minha presença, eu quero que você me ame como você me amava antes, eu quero que você me busque como você me buscava antes, eu quero que você se coloque na minha presença como você se colocava antes, eu quero que você me ame como você me amava antes. Porque o amor de Deus continua sobre nós. O amor de Deus é intenso. Deus nunca vai deixar de nos amar. O amor de Deus continua forte. O amor de Deus continua ardendo. Mas nós precisamos retribuir também o amor de Deus. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pode contar comigo, Senhor, com as minhas fraquezas e falha, mas eu, Senhor, vou cuidar das tuas ovelhas. Eu vou fazer a tua obra. Pedro, tu me amas? Jesus perguntou por 3 vezes, porque foi 3 vezes que Pedro pecou contra Deus. 3 vezes Pedro
ele se omitiu, 3 vezes ele tentou fugir, mas 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Aleluia. Para cada vez que você errar, haverá um perdão de Deus. Pastor, mas eu errei muito. Haverá perdão de Deus suficiente sobre a tua vida, enquanto o teu coração se voltar para o Senhor em arrependimento. Pedro, tu me ama? Então apacenta os meus ovelhas, os meus cordeiros. E Pedro foi um homem ousado. Aleluia. Aleluia. Aquele homem, oh, intempestivo, oh, iracundo, aquele homem já não tinha mais. Agora era para curar doente. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isto te dou. Para onde Pedro passava, os doentes iam colocando as camilhas pelo caminho, para que a sombra de Pedro pudesse tocar. Pedro agora era um homem cheio. A sombra de Pedro, aleluia, tinha poder. Era o Espírito do Senhor agindo. Na realidade era a sombra do Espírito Santo na vida daquele homem de Deus. Sabe o que é a sombra hoje? É o nosso testemunho, é o nosso comportamento, é a nossa vida cristã. Alguém vai olhar e vai querer ficar naquela sombra para ser curado. Oh, eu quero ser como essa moça, eu quero ser como essa mulher, eu quero ser como essa pessoa, eu quero ser um instrumento, eu quero ser usado nas mãos do Senhor. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Deus tem um recomeço. Deus tem um recomeço para todos aqueles que o amam, que têm prazer no Senhor. Aleluia.